Vamos começar uma segunda parte da matéria da aula 7. Vamos falar sobre relações e funções. Bom, para estabelecer relações, em geral a gente começa associando dois conjuntos não vazios. Eu vou desenhar aqui os conjuntos para ficar mais fácil explicar isso para vocês. Então vou imaginar aqui um conjunto A, onde nele eu tenho alguns elementos, e vou imaginar um conjunto B, também com alguns elementos. Se eu consigo estabelecer que determinado valor de A gera um resultado no B, então estou estabelecendo que existe uma relação entre os elementos do A, ou alguns deles, e os elementos do B, ou alguns deles. Bom, vou representar isso que eu falei com algumas setinhas. Então, vamos pegar um primeiro valor do A e vamos dizer que ele gera um resultado ali no B. Porque existe uma relação. Um segundo valor gera, vamos supor, dois resultados no B. Depois eu vou explicar isso melhor, tá? Vamos supor que seja isso daqui. E um outro que gera um valor aqui também no B. E vamos supor que esse último aqui não gera resultado no B. Ainda assim, se eu pensar um elemento de um lado com o do outro individualmente, posso dizer que há uma relação entre os valores. Agora, nem toda relação é função. E agora nós vamos ter que diferenciar. Eu vou fazer um outro desenho para mostrar o que seria e o que não seria função. Então, vou de novo desenhar dois conjuntos não vazios, A e B. E, de novo, supor aqui que eles possuam alguns valores, tá? Vou colocar aqui alguns para o A e vou colocar aqui alguns para o B. E vou estabelecer aqui também, como da outra forma, algumas setinhas para supor possibilidades, onde determinados valores de A influenciariam em valores de B. Então, eu vou supor aqui que esse primeiro valor do A tem uma associação com algum valor do B do outro lado, que esse segundo valor também tenha, e que esse terceiro valor tenha, mas com o mesmo do segundo. Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo assim, tá? Só aceitem por enquanto. E que esse valorzinho do B aqui ficou sobrando. Bom, será que a primeira é função? Será que a segunda é função? Que há relação, sim. Há relação entre eles porque as setinhas demonstram isso. Mas para ser função, temos regras, né? Temos algumas obrigatoriedades que estão aqui na definição. Então, vou ler com vocês a definição e aí vocês vão entender isso um pouco melhor. Considerei dois conjuntos A e B não vazios. Vamos chamar de aplicação ou função f de A em B. E eu já vou adiantar, essa ordem importa. Tá? Então, aqui eu estou estabelecendo de A para B. Se eu fizesse de B para A, já viraria outra coisa. Mas é de A para B. Quando todo elemento de A está associado a um só elemento de B. Então, nós temos aqui duas condições para ser considerada função. Todo elemento de A, um só associado a um só elemento de B. Vou explicar isso um pouco melhor para vocês. O que a regra quer dizer quando ele coloca todo elemento de A? Ele quer dizer que esse conjunto A tem que ter relação de todos os seus elementos. Se um deles ficar de fora, já feriu que seria uma regra de função, já não é função. E aí agora eu aproveito. Essa primeira condição está sendo obedecida aqui no meu desenho, nesse desenho de cima. Olha, todo elemento de A tem alguma associação, não tem nenhum elemento sobrando. Agora vamos ver aquele primeiro exemplo que eu tinha dado. Está vendo que aqui sobrou um valor de A sem respectiva associação do outro lado? Então, de cara, essa primeira relação do primeiro desenho que eu tinha feito não é função. Porque já desobedeceu a primeira condição. Não posso deixar valor de A sem alguma associação do outro lado. Então, já sei que essa primeira relação aqui não é função. Mas a segunda que eu desenhei, que é essa de cima, eu ainda não sei se é função. Porque tem que obedecer a duas condições. Por enquanto, eu garanti a primeira. Todo elemento de A tem alguma associação do outro lado.
Agora vamos ver aqui a segunda condição. Ele tem que estar associado a um só elemento de B. Para ficar fácil a explicação, não pode sair duas setinhas do A, de cada valor do A. Ou seja, não tem como eu pegar um valor do A e ele gerar duas respostas diferentes no B. Agora vamos olhar, eu tenho o primeiro valor aqui que gerou uma resposta no B. Beleza, uma só resposta associada a um só elemento de B. Eu tenho o segundo valor que também foi associado a um só elemento de B. E tem um terceiro valor que, coincidentemente, caiu no mesmo do B, mas não feriu aqui a condição. Ele continua associado a um só elemento de B. Então, as duas condições ocorreram aqui nesse desenho de cima. Então, aqui eu posso dizer que estabelecemos uma função. Ah, mas aquele primeiro, eu já sei que não é função. Mas eu queria dizer que mesmo que não houvesse esse valor sobrando, ela também não seria. Porque eu coloquei propositalmente um valor que sozinho gera dois resultados no B. Então, se ela não tivesse esse valor a mais aqui, ainda assim ela não seria função, porque ela está desobedecendo a nossa segunda condição. Então, resumindo a história, para ser função tem que haver relação, mas nem toda relação é função. Para ser função, a relação tem que garantir que todo elemento de A tem associação e tem que garantir que cada um deles seja associado a um só elemento do outro lado. E antes que alguém pudesse questionar, mas aqui está chegando duas setinhas, não tem problema. Não pode sair duas setas do A. Chegar no B não tem problema, só diferencia o tipo de função. Nós vamos estudar isso aqui um pouquinho mais à frente, tá bom? Então é só para entender mesmo a definição. Isso aqui é que vai dizer que existe uma função, nesse caso, associando A para B. E aí nós indicamos assim, ó, F, dois pontos, A, setinha, B. Em muitas situações, vai ser possível escrever uma lei de correspondência, né, dizendo que regra usaria para saber, a partir do valor de A, qual seria o valor de B. Quando isso for possível, então estaremos diante de uma função, que eu vou chamar aqui de x, os valores do A, e y, os valores de B. Então, y seria f de x. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, y é igual a 2x mais 1. Isso aqui é estabelecer uma regra muito comum. Então, se eu soubesse qual é o valor do x, eu substituiria e saberia o seu correspondente no y. O x estaria dentro do A e o y estaria dentro do B. E é assim que normalmente aparece. Eu tive que explicar tudo para vocês aqui em forma de conjunto, espero não tê-los confundido, só para chamar a atenção de que nem toda relação é função. Mas, em se sabendo que é função, normalmente a gente vai trabalhar com regras, né? Dentro ainda dessa aula a gente vai ver muita coisa sobre isso. Aqui vale a pena falar um pouquinho sobre alguns conceitos que estão diretamente relacionados ao estudo de funções, que são domínio, contradomínio e imagem. Então a gente faz confusão em relação a isso. Eu vou mostrar aqui no nosso desenho e futuramente a gente vai voltar a falar sobre isso para as regras das funções, tá? Mas por enquanto eu vou aproveitar aqui a anotação de conjunto mesmo. Então se eu tenho aqui os valores de A, não pode sobrar valores, já sabemos disso, senão não seria função. Então todo o conjunto A foi usado. Isso é uma regra. E esse conjunto A é formado pelos valores que eu posso substituir na variável, o x. Então ele é chamado de domínio. Então eu vou dizer que domínio de f seria o conjunto A. Só sempre o A? Bom, nós estabelecemos a relação de A para B. Eu falei que essa ordem importava. Então eu prefiro dizer sempre o primeiro aqui da relação. Bom, e contradomínio? Contradomínio é o conjunto B. Então eu não estabeleci de A para B? Então, o contradomínio seria todo o conjunto B. Vou chamar aqui CDF. Tranquilo isso, tá? Está relacionado aqui quando eu estabeleci o que seria a função. Mas imagem, o que seria imagem? Seria valores que estão dentro do contradomínio, mas não necessariamente iguais. Por quê? Falei que o A não pode sobrar valores, mas o B pode. Não necessariamente eu vou usar todos os valores do B. Então, os valores que efetivamente foram usados é que chamamos de imagem. Viram? Ficou fácil agora entender. Então, essa imagem ele está dentro do B, ele é um subconjunto de B. Algumas vezes, inclusive, se eu usar todos os valores, a imagem será igual ao próprio contradomínio. Também influencia na hora de classificar as funções, também vamos estudar sobre isso depois. Mas eu quis fazer um exemplo para provar que nem sempre são iguais. Até para ver realmente qual que é a diferença entre eles.
Então acho que ficou claro agora, né? Existe uma relação que é função, agora já estou garantindo que é, de A para B. O A é o domínio, o B é o contradomínio. A partir dos valores de A, aqueles resultados que efetivamente ocorreram no B, nós chamamos de imagem. Outro termo que usamos com muita frequência dentro do estudo de funções seria o conceito mesmo de raiz ou zero de uma função. A grosso modo, a raiz ou zero da função seria aquele valor ou aqueles valores que façam com que a função fique igual a zero, que vai zerar a função. Então, vou pegar esse exemplo que eu coloquei aqui, vou escrever aqui do lado. F de x é igual a x² menos 3x menos 10. Bom, eu já fiz aqui para ficar mais fácil. Eu estou dizendo que o menos 2 é raiz de f. Por quê? Porque se eu substituir o menos 2 aqui, e eu vou fazer para provar para vocês, olha só quanto daria. E aí que eu já estou aproveitando e ensinando a vocês a substituir valores em regra de função. Como é que isso funciona? É bem simples, tá? Se eu tenho f de x e quer calcular o f num ponto específico, num valor específico do x, basta substituir o x por esse valor. E ter muito cuidado quando esse valor for negativo, regrinhas de sinal, de potência, multiplicação. Quem tem dúvidas sobre isso, volte na nossa aula 1, onde eu expliquei com muito cuidado, bem tranquilamente, tudo isso. Mas aqui nós já sabemos. Então, quanto que é 2 ao quadrado? 4. E o número negativo elevado a expoente par se torna positivo. Então, deu mais 4. Aqui eu tenho 3 vezes 2, que dá 6. Menos vezes menos dá mais. Então, deu mais 6. E eu já tinha o menos 10. Então, olha o que aconteceu no f de menos 2. 4 mais 6 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, menos 2 é uma raiz de f. É isso, tá? Simples assim a definição. Bom, ele fala que o 4 não é raiz. Realmente, eu não vou fazer todos aqui, mas se eu pegar o 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4 menos 10, não vai dar 0, vai dar um outro valor qualquer. E aí ele cita que o 5 é raiz, vamos provar. Quanto daria o f de 5? 5 ao quadrado menos 3 vezes 5 menos 10. Então ficaria 25. 3 vezes 5 dá 15, menos vezes mais dá menos. E ainda tenho menos 10. Bom, vou juntar os negativos entre si, vou manter o 25, menos 15 menos 10, eu vou somar e conservar o sinal, dá menos 25. Ou seja, o f de 5 também deu 0, por isso 5 também seria a raiz de f. Bom, aqui imagino, né, eu tento adivinhar o que vocês estão pensando, que vocês pensaram, bom, tudo bem, mas já sabia a resposta, né? Como é que eu chegaria que o menos 2 é, que o 5 é? Será que tem mais algum? Aí temos estratégias, depende do tipo de função. Essa é uma função de segundo grau. Uma das formas de descobrir que o menos 2 e o 5, já adianto, são só eles mesmos para essa função, eles seriam as raízes. Eu igualaria essa função a zero, porque o objetivo é exatamente aquele valor que torna ela igual a zero, transformando isso aqui numa equação do segundo grau. Então eu teria de resolvê-la. Uma sugestão seria usar a famosa fórmula de Bhaskara. Só que aí nós vamos estudar isso mais à frente, porque nós vamos falar especificamente sobre algumas funções. E uma delas é a função de segundo grau. Então não preocupe com isso agora. Nesse momento eu só queria que vocês entendessem a definição. Raiz ou zero de função são aqueles valores que fazem com que o resultado da função seja zero. Bom, temos mais definições, tá? Esse início do estudo da função, ele é assim mesmo. Eu preciso falar sobre esses termos, por quê? Mesmo que não tenha uma questão de prova, que só caia isso. O que é função par? O que é contradomínio? O que é domínio? Mas é comum, dentro de questões de concurso, que você precise saber disso no desenvolvimento dessa questão. Normalmente tem alguma informação ali no enunciado, que se você não sabe o significado, você não consegue resolver a questão. Então eu dou muito valor a esse estudo inicial, né? Embora, como eu falei, não vai ter uma questão específica só para perguntar isso. Mas é importantíssimo que vocês conheçam. Então não dá para fugir, vamos falar um pouquinho o que seria a função par e o que seria a função ímpar. E aqui eu vou ser bem objetivo em relação à regra. Função par é aquela que garante que o f de menos x seja igual a f de x para todo x pertencente ao domínio. Bom, vou explicar isso melhor com o exemplo que eu coloquei aqui, que é esse, f de x igual a x ao quadrado. Então, quando ele fala que o f de menos x é igual a f de x, significa que se eu jogar um valor
positivo, por exemplo, e substituir, depois jogar o mesmo valor, só que negativo e substituir, tem que dar o mesmo resultado. Eu vou mostrar exemplificando, tá? Vou jogar o 2. Então, se eu jogar o menos 2 e o 2, ou seja, o menos x e o x. O primeiro ficaria menos 2 ao quadrado, e já sabemos, né, número negativo elevado a expoente par fica positivo, e 2 ao quadrado dá 4. E se eu jogasse o 2, 2 ao quadrado também seria 4. Então, um exemplo, né, seria jogar o 2 e o menos 2. Só que para garantir que ela é par, eu teria que jogar todos os valores, que é impossível. Então, se eu jogar o menos 1, tem que dar o mesmo resultado do 1. Se eu jogar o menos 3, tem que dar o mesmo resultado do 3. Então, em termos de definição, acho que vocês já entenderam. Né? Quando isso aqui for verdade para todo o domínio, todo valor de x, eu estou garantindo que ela é uma função par. Ah, mas eu não posso jogar todos os valores para provar, então uma maneira seria fazer o desenho da função. Não expliquei isso ainda vou explicar mais à frente, tá? Então não preocupem com isso agora, mas apenas aceite, muitos já conhecem. O desenho dessa função, ele vai ser mais ou menos assim. Como eu estou fazendo aqui à mão, não vai ficar muito bom não, tá? Mas vou tentar. Vai ser mais ou menos assim, mais aberto um pouco. O que acontece? Eu vou verificar que tudo que eu jogar de um lado dá o mesmo resultado se eu jogasse do outro. Por exemplo, se eu pego um valor aqui do lado esquerdo do eixo x, ele vai gerar um resultado aqui no y. Se eu pegasse o mesmo valor do outro lado, ou seja, a mesma distância aqui, ele teria de gerar o mesmo valor. Estou forçando um pouquinho aqui, gente, porque meu desenho não está muito certinho. Mas eu queria só dizer que funciona. Se eu pegasse um outro valor aqui do outro lado e de cá, o mesmo só que negativo, ele iria gerar o mesmo resultado. Como é que eu sei disso? Porque há uma simetria em relação ao eixo y. Gente, reforço, meu desenho ficou horrível, não está simétrico, mas se eu fizesse certinho, estaria simétrico. Então pensa no eixo y como um espelho. Se isso for verdade, ela é uma função par. Então muitas vezes o exercício pode te dar um desenho e dentro da resolução, entre outras coisas, você precisa enxergar que ela é uma função par. Bom, temos ainda a possibilidade dela ser uma função ímpar. Aí a regra já muda um pouquinho. Para a função ímpar, a regra é que o f de menos x tem que ser menos o f de x. Então agora não é que eu jogar um valor negativo e o mesmo valor só que positivo vai gerar o mesmo resultado. Vai gerar resultados com sinal contrário. E eu dei um exemplo aqui do f de x é igual a x ao cubo. E eu vou provar também do mesmo jeito que eu tinha feito naquele lá. Então eu vou jogar de novo o menos 2 e o 2. Nessa função, f de x é igual a x ao cubo. Então ficaria menos 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. O número negativo elevado a expoente ímpar permanece negativo. E nós poderíamos jogar, vamos jogar o 2, né? Porque tem que ser o mesmo valor, só que sinal contrário. Vai ser 2 ao cubo, cujo resultado é 8. Perceba que deu o mesmo valor absoluto, mas deu com sinais contrários. Então isso aqui é característica de uma função ímpar. Vamos ver como ficaria o gráfico dela, porque não daria para testar para todos os valores. Então eu vou fazer aqui mais ou menos qual seria o gráfico dessa função x ao cubo. Também a mão, tá? Não vai ficar tão perfeito, mas vamos lá. Vamos dizer que o gráfico dela é mais ou menos isso daqui. Bom, e aí? Eu vou mostrar que existe aqui essa relação para todo valor. Ou seja, um número negativo associado ao resultado, que se jogasse o positivo, sairia um resultado com sinal contrário. Então, se eu pegasse determinado valor aqui no x, ele geraria um resultado aqui no y. Já falei que eu não expliquei direito ainda sobre gráfico de função. Vocês devem ter uma noção, mas ainda falaremos sobre isso, tá? Mas só entendam aqui ou aceitem por enquanto. Então, joguei um valor para o x aqui, cheguei, vou chamar de x1, cheguei no valor de y1. Se eu jogar o mesmo valor do outro lado, vou chamar de x2, mas ele seria o valor, igual se aqui fosse 2, o outro seria menos 2. Ele vai gerar um y2. O que eu quero chamar a atenção? Que se a mesma distância aqui do x1 do x2 para o zero, quer dizer que eles são exatamente esses valores com sinal contrário. Que gerou como resultado o mesmo valor, só que também com sinal contrário. Um está positivo e o outro está negativo.
E se eu trocasse os valores, isso continuaria acontecendo. Ó, vou indicar um valor. E embaixo o mesmo valor, só que com sinal contrário. Então isso aqui seria uma maneira, né, graficamente, verificar que ela é uma função ímpar. Outros conceitos importantes aqui nessa parte da matéria seriam de função injetora, sobrejetora e bijetora. Então vou explicar uma de cada vez para ficar claro para vocês. Vamos falar primeiro da injetora. Então ele fala que existe uma função de A em B se para qualquer elemento distinto do A eu tiver necessariamente elementos distintos no B, então vou dizer que ela é injetora. Eu vou mostrar de duas formas. Vou mostrar com aqueles desenhos dos conjuntos, depois vou mostrar através de um gráfico. Né? Vai ficar bem tranquilo. Então vamos pegar primeiro aqui em relação a conjuntos. Lá do início eu fiz assim e vou trazer aqui de novo. Imagina aqui um conjunto A associado a um conjunto B. Então eu vou ter aqui, por exemplo, alguns valores para o A. E o B também possui alguns valores. Eu vou associar aqui de alguma forma os valores de A com os valores de B. Então vamos supor que esse primeiro valor de A tem uma associação aqui no B. Mesma coisa o segundo e mesma coisa o terceiro. Lembra que para ser função tem duas condições. Não sobrar valor de A e não partir do A duas setas do mesmo ponto. Um valor de A não pode ter mais de uma resposta no B. Então isso aqui é função. Agora, ela é injetora. Por quê? Porque quando eu joguei valores distintos no A, ele gerou resultados distintos no B. Ou seja, lembra que eu falei que, por coincidência, dois valores diferentes do A podem gerar o mesmo resultado no B? Vai continuar sendo função, mas aí ela não seria injetora. Então agora ficou fácil. Injetora é quando você garante que cada resultado distinto do A vai gerar resultados distintos do B. Significa nesse desenho que não chegariam duas setas no mesmo ponto. Então esse aqui seria um exemplo de uma função injetora. Bom, mas graficamente, como é que isso ficaria? Vou tentar fazer aqui em cima, só para poder ter espaço para comparar depois as outras, tá? Então vou tentar fazer um desenho ali em cima do que seria graficamente uma função injetora. Então vou inventar uma função aqui, que eu já sei que é, só para explicar para vocês. E vou fazer o seu gráfico aqui de uma função qualquer. Claro que uma função que eu já sei que é injetora para poder explicar. Então, vou pensar aqui um gráfico dessa forma, tá? Ainda vamos falar sobre esse tipo de função. Mais ou menos assim. O que tem que acontecer para a função ser injetora? Cada valor do A pode ter apenas um resultado no B. Então, imagina que é uma prova. A banca me deu um gráfico e me pergunta se ela é injetora. Como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber se associa um valor ou não? Então, eu vou ensinar uma macetezinho aqui bem tranquilo para vocês. Você não pode usar régua, mas manualmente mesmo você vai conseguir fazer essa conferência. Nós vamos traçar retas horizontais, aqui, paralela ao eixo X. E aí, a partir daí, eu vou te responder se ela é injetora. Então, se eu começasse a traçar retas paralelas aqui... Bom, por enquanto eu nem encostei no gráfico da função. Tudo bem? Eu nem precisaria começar tão embaixo, é só para explicar. Comecei a tocar no gráfico da função. Ó. Fiz algumas retas. Vou agilizar aqui. O que você percebe? A partir do momento em que essas retas começam a cruzar o gráfico da função, elas cruzam em apenas um ponto. Em outras palavras, uma mesma reta horizontal não cruza o gráfico em mais de um ponto. Se eu verifiquei que isso é verdade, ela é injetora. Né? Que alguns chamam também de injetiva e tal. Então, olha só. Eu mostrei, então, no desenho de conjuntos, né? Que não pode chegar a duas setas. Mostrei agora no gráfico que com retas horizontais, se toca uma única vez, ela é injetora. E agora vocês entenderam o conceito. Olha só. Já tinha explicado, mas só para reforçar. Qualquer valor distinto do A vai corresponder a valores distintos no conjunto D. Bom, vou falar agora sobre a outra forma. Vamos falar o que é uma função
sobrejetora. Então, mesma coisa, estabeleci uma função de A para B, que é uma função, e ela vai ser sobrejetora ou sobrejetiva se o conjunto imagem for igual a todo o conjunto B. Ou seja, se a imagem for igual ao contradomínio. Bom, vou de novo fazer a mesma coisa. Vou mostrar aqui através do diagrama do desenho, né, dos conjuntos, e vou mostrar também através de um gráfico para ficar bem claro para vocês. Vamos começar aqui então fazendo esse desenho. Tenho aqui um conjunto A e tenho um conjunto B. Existe uma função relacionando A com B. Então vamos imaginar aqui alguns valores do A e alguns valores do B. E aí nós vamos criar associações, né, que são na verdade funções, para mostrar o que seria uma função sobrejetora. Então vamos supor que esse valor do A tem um correspondente aqui no B, esse também e esse também. É função porque não sobrou o valor do A e não está partindo duas setinhas aqui do A, senão nem seria função. Agora, o que vocês vão perceber? Que se o A é o domínio e o B é o contradomínio, a imagem vai ser igual ao contradomínio. Por quê? Todos os valores do contradomínio foram utilizados. Eu expliquei lá no início dessa vídeo que às vezes a imagem é diferente do contradomínio, quando nem todos os valores do B são utilizados. Agora, se todos os valores foram usados, posso dizer que o contradomínio é igual à imagem. E quando isso acontece, ela é considerada sobrejetora. Tá? Então é tranquilo. Vou mostrar como seria, então, no gráfico para identificar se a função é sobrejetora ou não. Então, eu vou criar aqui um gráfico só para poder usar como exemplo. Não se preocupem em saber que gráfico é esse, que função é, tá? Não é objetivo aqui. Mas criei aqui um gráfico de uma função, né? Eixo x e eixo y. Como é que eu vou saber se ela é sobrejetora? Bom, para começar, para saber se ela é sobrejetora, eu tenho que conhecer o contradomínio. Normalmente o exercício faz assim, ó. Seja uma função de R em R. Pode ser diferente, tá? Peraí, F dois pontos, R setinha R, só para ficar claro. Quando ele escreve isso daqui, esse primeiro valor é o domínio e esse segundo valor é o contradomínio. Então, para poder garantir que ela é sobrejetora, eu tenho que conhecer o contradomínio. Agora, e a imagem? A imagem eu tenho que descobrir. Então, eu vou usar o mesmo esquema de retas horizontais, só que o meu objetivo agora não vai ser verificar se ele toca uma vez só. Vai ser verificar se todo o valor correspondente do contradomínio está sendo usado ou não. Então, vou fazer aqui minhas retas horizontais, tá? Sair rabiscando tudo, né? Falei, vocês no concurso vão ter que fazer isso mais tranquilamente, não vai ficar retinho, faz só visual, às vezes nem risca, mas enxerguem isso daqui. Bom, o que quer que vocês percebam? Que se eu estabeleci que o contradomínio são todos os números reais, então eu sempre vou ter que ter valor aqui em todo o conjunto, em toda a reta do y. Ou seja, do menos infinito ao mais infinito. Então a imagem aqui também são todos reais. Como o contradomínio e a imagem são iguais, posso dizer que esse aqui é um exemplo de uma função sobrejetora. Só que aqui eu tenho que chamar a atenção para um detalhe. Para ser sobrejetora, então, a imagem tem que ser sempre o conjunto dos números reais? Não. Por quê? Vou fazer um outro exemplo, depois eu vou apagar, mas só para vocês entenderem. Será que essa função aqui, ó, x², ela pode ser sobrejetora? Aí depende. Se aqui falar que é R em R, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio é todo o conjunto dos números reais, mas na hora que eu fizesse retas horizontais aqui, eu teria esses locais onde eu não teria resultado. Só teria aqui do zero para cima. Então ela não seria. Mas se ao invés disso, o próprio exercício falou que seria os reais sobre os reais não negativos, que eu já expliquei isso para vocês, ela passa a ser sobrejetora. Por quê? Porque, na verdade, a imagem dela é só do zero para cima. Mas do zero para cima, aí vai até o infinito. Que é exatamente o meu contradomínio.
reais não negativos. Então ela passaria a ser. Então por isso que eu falei, gente, fiquem muito atentos. Para analisar, principalmente graficamente, se a função é sobrejetora, o exercício vai ter fornecido alguma coisa dessa relação de R em R. A gente tem uma tendência a nem olhar isso dentro da questão, né? Ignorar, não façam isso. Às vezes ele ajuda a resolver. Às vezes ele está lá só tipo de informação mesmo, mas às vezes ajuda a resolver. Então só fica atento. Se ele te fornece o contradomínio, a partir daí você analisa a imagem. Se são iguais, elas são sobrejetoras. Mesmo que a imagem não seja todo o conjunto dos números reais. Porque talvez o contradomínio também não seja. Então volta aqui na teoria. Para ser sobrejetora, a imagem deve ser igual ao contradomínio. Chegamos então no conceito da função bijetora. Então se eu pego uma função de A para B, ela será bijetora ou bijetiva quando ao mesmo tempo for injetora e sobrejetora. Então essa está mais fácil, porque eu já sei o que é injetora, já sei o que é sobrejetora. Basta que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Quais são essas duas coisas? Para ser injetora, né? Qualquer elemento distinto do A tem que gerar resultados distintos no B. E ao mesmo tempo, o contradomínio deve ser igual à imagem. Então vou seguir a mesma lógica, vou mostrar para vocês aqui no diagrama dos conjuntos e depois eu vou mostrar em gráfico. Então, vamos pegar aqui um conjunto A e um conjunto B. Vou pegar alguns valores aqui no A e alguns valores no B. E vou associar de alguma forma aqui com as setinhas. Então, esse primeiro valor aqui do A tem um correspondente no B, o segundo a mesma coisa e o terceiro a mesma coisa. Agora, vamos ver se ela é injetora? Para ser injetora, basta que não cheguem duas setas no mesmo ponto do outro lado. Ou seja, cada valor do A tem apenas tem correspondentes diferentes no B. É isso que está acontecendo, olha. Não chegou em nenhum momento duas setas no mesmo ponto do B. Então ela já seria injetora. Bom, aqui eu estou imaginando todo o conjunto B. Estou imaginando não, tá? É isso mesmo. O B é o contradomínio, a imagem. Se eu usei todos os valores do B... Desculpa, gente, falei uma coisa errada, deixa eu corrigir. O B é o contradomínio, o A é o domínio. Agora, se eu usei todos os valores do B, então a imagem é igual ao contradomínio. Então ela também é sobrejetora. Quando as duas coisas ocorrem, na verdade, ela é chamada de bijetora, ou bijetiva. Então, aqui eu consigo mostrar que se não chegam setas no mesmo ponto do B e todo o B foi utilizado, então ela será bijetora. Agora eu vou mostrar isso num gráfico ali para vocês. Então, vou fazer aqui um desenho para poder explicar melhor sobre isso daí. Eu vou usar até uma função que eu já mostrei agora há pouco, que era uma função ímpar, né, que seria o x ao cubo, porque ela é um exemplo legal de uma função bijetora. Então, vou fazer o desenho aqui. Dessa função, tá? Aqui eu tenho eixo x, eixo y, e aí eu estou estabelecendo aqui um f de R em R. Ou seja, meu contradomínio é todo o conjunto dos números reais. Eu tenho que conhecer isso, senão não tem como eu dizer se ela é sobrejetora. Agora eu vou fazer aquele esquema de desenhar as retas horizontais. Rabiscar todo o meu desenho aqui. Bom, primeiro, para ser injetora, quando esse gráfico toca, quando essas retas tocam o gráfico da função, tem que tocar sempre em um único ponto. Então isso aqui aconteceu. Ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que todo o valor do contradomínio foi usado. Né? Aqui, na verdade, o desenho extrapolaria um pouco mais. Então dá para ver que sim. Como o contradomínio são todos os reais, e aqui nas minhas retas eu percebi que o gráfico da função no eixo y também vai de menos infinito a mais infinito, que a imagem também são todos os reais. Então as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então ela é um exemplo de uma função bijetora. Tranquilo? Agora, então é possível que ela tenha as duas características e seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Só para fechar isso daqui, eu queria mostrar por que a primeira é só injetora e por que a segunda é só sobrejetora, aqui nos gráficos.
Por que a primeira é só injetora? Bom, primeiro eu tinha que conhecer qual é o contradomínio. Suponha que seja isso daqui. Contradomínios são todos reais. Mas na hora que eu fiz a imagem, nem todos os valores foram usados. Ou seja, eu tenho retas horizontais aqui que não tocam o gráfico em momento algum. Por isso ela é só injetora. Por que a segunda é só sobrejetora? Porque tem retas horizontais que cruzaram o gráfico mais de uma vez. Ou seja, a mesma reta cruzando mais de uma vez. Por isso ela é só sobrejetora. E claro, a terceira garantiu ao mesmo tempo que toda a imagem seja igual ao contradomínio, né? Todo o contradomínio foi efetivamente usado, e também garantiu que cada reta horizontal tocou esse gráfico apenas uma vez. Bom, eu nem estou pedindo que vocês decorem isso, mas é bom vocês saberem que tem no material. Estão resolvendo exercícios? Precisou desse conceito para resolver? Volta, olha na apostila, volta no vídeo. Isso aqui tem só que vocês terem um entendimento mínimo aí, porque como eu falei, dificilmente uma prova cobraria só o conceito ou só saber isso daqui e resolver. Mas infelizmente o contrário pode acontecer. Se você não souber, talvez você não consiga concluir uma questão. Então chama a atenção para que você pelo menos tenha um conhecimento mínimo aí sobre o que seria a função injetora, sobrejetora e bijetora. Também faz parte do estudo das funções entender um pouco sobre função inversa. Vou pegar um exemplo e vou mostrar aqui na prática. Suponha que eu conheça essa regra de função, y é igual a 2x menos 1. Ainda não estou preocupado em classificar o tipo que ela é, vamos fazer isso mais à frente. Mas vamos lá, o que seria a função inversa? Seria você trocar as variáveis de lugar. Resumindo, é isso. Então, se eu tenho que y é igual a 2x menos 1, eu poderia dizer então que 2x menos 1 é igual a y. Aqui eu só troquei eles de lado, porque eu vou isolar meu x. Eu não parei para explicar para vocês especificamente sobre a equação do primeiro grau. Mas dentro da matéria, toda vez que eu preciso, eu resolvo bem com calma para vocês saberem. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Na verdade tem até mais de uma variável, mas eu vou tratar aqui como se resolve uma equação, que era isolar o x. Para isolar o x, eu vou passando os termos para o outro lado, sempre com a operação contrária. Então esse 1 que está subtraindo, ele passa somando. Então ficaria y mais 1. E esse 2 que está multiplicando, ele vai ser passado dividindo para o outro lado. Então perceba que eu isolei aqui, né? Cheguei que x é igual a y mais 1 sobre 2. Ou seja, que o f menos 1 de y seria y mais 1 sobre 2. Esse f menos 1 é para dizer que ela é inversa. Só que aí o que é normal no exercício? Aí você trocar de novo o y por x. Para muitos isso aqui é uma coisa complicada, mas apenas aceitem. Né? Como eu falei, se vão fazer concurso, muita coisa a gente vai aceitar mesmo. Não vamos entrar ali na base matemática aprofundada para explicar isso daqui. Né? Então agora você troca o y por x. Cheguei nisso daqui. Ou seja, a minha função original era 2x menos 1. A inversa dela é x mais 1 sobre 2. É o que eu preciso que vocês saibam nesse momento, tá? Não vou aprofundar muito nesse tópico, mas se eventualmente isso aparecer numa questão de concurso, eu chamo a atenção de que nós estudamos. Então a ideia isola a variável, né, dentro aqui da função original. Depois que você isolar, você vai ter ela em função de y, você troca o y por x novamente. Então eu tenho aqui um exemplo de que a função f de x é igual a 2x menos 1, é inversa da função x mais 1 sobre 2. No início desse vídeo, quando eu fui explicar o que era a função, a gente estabeleceu uma relação de A para B. Eu falei que o A seria então o domínio. Vamos entender um pouco melhor esse conceito de domínio, só que agora imaginando que esse A é um conjunto que tem infinitos valores. Normalmente trabalhamos funções reais. O que significa isso? Que nós partimos da possibilidade de que o domínio seja todo o conjunto dos números reais. Agora, na prática, nem sempre será todo o conjunto. É possível que tenha alguns valores que eu não possa substituir no x. E a ideia do domínio é exatamente aqueles valores que poderiam ser substituídos. Então, o que está dizendo aqui é a nossa teoria inicial, só para começar a entender isso. Que consideramos domínio da função f, salvo indicação ao contrário, subconjunto de R formado por todos os valores de x para os quais as operações indicadas das expressões são possíveis, resultando um número real.
Aqui tem duas considerações que eu preciso fazer dentro dessa teoria. Primeiro, quando ele fala que considera que é todo subconjunto, salvo indicação em contrário. O que ele quis dizer com isso? Que o exercício pode te dar a regra da função e pode já te dar qual domínio ele quer. Então ele criou ali uma limitação, ele não quer, por exemplo, todos os números reais. Ele quer só os positivos, só os negativos, só a partir de tal valor. Então, entendam isso. O domínio pode ser dado numa questão. Se ele for dado, ele é o valor que você vai poder usar. Então, essa é a primeira ressalva. Agora, a maioria das vezes ele não é dado. Ele só fala que ele poderia ser calculado a partir do R. Aí nós vamos para a segunda parte do conceito. Os valores de x, onde eles são resultados possíveis. O que significa isso? Que partimos do pressuposto que seriam todos os números reais, mas verificamos se isso não vai ferir alguma regra matemática. Se cair em algumas possíveis restrições, então essas restrições devem ser analisadas. E eu vou destacar 3 dessas restrições que são as que realmente a gente precisa. A primeira é, se eu tenho variável no denominador, eu dei esse exemplo aqui, ó, 3x menos 2 sobre 2x menos 4. Aqui, denominador. Eu tenho variável, então já não posso dizer que todos os números reais são possíveis. Por quê? Porque não seria possível caso o resultado substituído do x gerasse uma divisão por zero. Porque nós não podemos dividir um número por zero. Por exemplo, 3 sobre 0. Tem como a gente fazer isso e gerar um resultado real, por exemplo. Então tem que garantir que esse denominador seja diferente de zero. Bom, mas e aí? Eu sei que o denominador é diferente de zero, mas qual é o domínio? Aí eu faço e resolvo aí na equação, obrigando o denominador a ser diferente de zero. Só o denominador me preocupa aqui, tá? Então eu vou jogar esse 4 para o outro lado somando e passar o 2 para o outro lado dividindo. Eu ainda vou explicar melhor para vocês como resolverem em equações, mas é praticamente aqui como se eu estivesse resolvendo uma equação, ao invés do igual, estou usando o diferente. Mas tem algumas outras regrinhas, como eu disse. Vamos ter um tópico depois para falar sobre isso. Por enquanto, apenas aceita. Então, aqui ficou x diferente de 2. Então, qual seria o domínio? Todos os números reais, tal que x seja diferente de 2. Em outras palavras, todos os reais, exceto o valor 2. Então, acho que agora vocês entenderam a teoria. Quando ele fala, ó, quando o domínio não for dado, eu vou aceitar que são todos os números reais, mas todos aqueles que eu garanta que tenha resultado. Se eu jogar aqui qualquer valor real nessa função, exceto o 2, eu sempre vou ter resultado. Se eu jogar o 2, olha o que vai acontecer no denominador. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Vai dar uma divisão por 0 e esse eu não poderia. Bom, então a primeira restrição é essa. Se eu tenho variável com denominador, esse denominador tem que ser diferente de 0. Outro caso notável é quando eu tenho ali um radicando e esse valor da raiz é um índice par. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Por quê? Não é possível tirar raiz par de número negativo. Então esse valor aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Porque eu não posso ter, por exemplo, raiz de menos 2, porque eu estou dentro dos números reais. Nos números complexos daria. Mas em números reais isso aqui não pode. Então, eu tenho que garantir que esse valor que está dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Cai no outro na equação. Veja esse exemplo. F de x é igual a raiz quadrada de 2x mais 6. Esse valor dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu passaria esse 6 subtraindo para o outro lado e passaria o 2 dividindo. Ou seja, x maior ou igual a menos 3. Vou dizer então que o domínio aqui seria todos os reais, tal que x seja maior ou igual a menos 3. Na prática, qualquer valor maior que menos 3, maior ou igual, que eu jogar aqui, eu vou ter um resultado. Pode nem ser uma raiz exata, mas existe. Raiz de 2, raiz de 3, é um irracional, pode acontecer. Agora, se eu jogar um valor menor que menos 3, por exemplo, menos 4, dentro da raiz, 2 vezes menos 4 dá menos 8, menos 8 mais 6 dá menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não existe para os números reais. Então essa é a lógica. Agora, se eu obedeço o domínio, eu estou garantindo que sempre vai ser possível obter uma resposta real. E a terceira restrição
é quando você tem logaritmo. Não é o objetivo da aula de hoje falar sobre função logarítmica. Ainda está no nosso edital, ainda vai ser estudado. Mas, por enquanto, eu já posso dizer que não existe logaritmo de número negativo e nem de zero, né? Considerando, claro, uma base positiva. Então, nós vamos considerar aqui que esse x mais 1 tende a ser maior que zero. Aí aqui ficou fácil. Passaria 1 subtraindo, ficou x maior que menos 1. Então, nós temos aqui que x seriam todos os números reais, desde que ele seja maior que menos 1. Esse último nós vamos usar, como eu disse, mais à frente, quando a gente estiver estudando especificamente função logarítmica. Mas como eu estou explicando regras de domínio e restrições, achei que cairia bem eu já fazer pelo menos um breve comentário aqui. Resumindo essa história, então. Se o domínio for dado no exercício, é só obedecer. Se ele não for dado, ele seria, a princípio, todos os números reais. Aí você só vai verificar se ele não cai nesses casos aqui. Existem outros, mas esses são os mais importantes aqui para o nosso concurso. Saber que o denominador tem que ser diferente de zero. Saber que o radicando ali da raiz de índice par tem que ser maior ou igual a zero. E saber que o logaritmando, que é o valor que está dentro da raiz, tem que ser maior que zero. Bom, para fechar essa parte relativa ao estudo de relações e funções, nós vamos resolver aqui dois exemplos de concursos anteriores da banca Sesgran Rio. Esse primeiro aqui caiu no concurso do Banco do Brasil 2018 e é uma questão bem interessante aí dentro do que nós estudamos. Sabe-se que g é uma função par e está definida em todo o domínio da função f. E a função f pode ser expressa por f de x igual a x² mais k vezes x vezes g de x. Se f de 1 é igual a 7, qual o valor de f de menos 1? Bom, então ele te deu aqui uma regra de função, disse que o f de x é igual a x² mais k vezes x vezes g de x. E te deu o valor do f do 1. Ele falou que f de 1 é igual a 7. O que significa isso? Que quando o x é 1, o f de x é 7. Então eu começo por aqui. Eu vou substituir esse f de x por 7 e vou substituir o x por 1. Então ficou 7 é igual a 1 ao quadrado mais k vezes 1 vezes o g de x. Mas quando o x vale 1, então vezes o g de 1. Só que aqui nessa expressão eu fiquei com a variável k e com a variável g de 1. O que eu resolvi? Eu vou isolar a variável k, deixando ela em função do g de 1. Porque depois, quando o exercício pedir para eu calcular o f de menos 1, quando eu for fazer isso, na verdade ele já pediu, eu vou poder substituir o k por essa expressão que eu encontrei aqui. E aí essa variável desaparece. Então eu pensei por essa lógica. Então, por enquanto, eu teria que 7 é igual a 1 quadrado, que é 1, mais k vezes 1 vezes g de x, que dá k vezes g de 1, na verdade, g de 1. E aí eu vou inverter tudo, que eu quero isolar o k, exatamente para deixar ele em função do g de 1. Então, vou trocar tudo de lado. Se 7 é igual a tudo isso é igual a 7. Por que eu faço isso? Para poder isolar o k, eu acho mais fácil isolar quando ele está do lado esquerdo. Então, esse 1 que está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, vou ter que k vezes g de 1 é 7 menos 1. Ou seja, k vezes g de 1 é igual a 6. Esse g de 1 que está multiplicando, eu vou jogar dividindo para o outro lado. Então, ficou 6 dividido por g de 1. E, por enquanto, eu vou deixar assim. Eu tenho uma expressão, mas que numa segunda substituição do f de menos 1, eu sei que eu posso trocar o k por isso que eu acabei de encontrar. Bom, agora então vou fazer o que o exercício pediu. Determinar o f de menos 1. Eu vou substituir o x por menos 1 em todo lugar que ele aparecer aqui nessa função. Então seria x ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, mais k vezes o x, que é menos 1, vezes o g de x, que então seria o g de menos 1. Vou desenvolver isso aqui um pouquinho, depois eu vou substituir o k por esse valor que eu tinha encontrado aqui. Mas antes vou só melhorar um pouquinho a expressão aqui. Esse menos 1 ao quadrado dá para resolver. 1 ao quadrado dá 1, e número negativo entre parênteses elevado a expoente par dá positivo. Vocês não podem pensar em errar isso daqui. Por outro lado, mais k vezes menos 1 vezes g de menos 1 vira mais vezes menos, menos k vezes g de menos 1. Bom, voltei a ter duas variáveis, o k e o g de menos 1. Só que o k
eu posso substituir por essa expressão que eu achei anteriormente. Eu vou substituir por 6 sobre g de 1. Então, f de menos 1 é igual a 1 menos. Aí o k é 6 dividido por g de 1 e multiplicado por g de menos 1. Gente, agora é o segredo dessa questão. Lá no início, ele falou que g é uma função par. Não pode desprezar a teoria. Agora há pouco eu expliquei o que é uma função par. Qual que era a regrinha? Que na função par, o f de menos x é igual a f de x. Se vale para o f, agora, na verdade, vai valer para o g. Então, na verdade, minha função g que é par. Então, o g de menos x tem que ser igual a g de x. Ora, se o x for 1, então eu posso dizer que o g de menos 1 é igual a g de 1. Sabe o que significa na prática? Que eu posso cortar o g de menos 1 com o g de 1. Porque eles são iguais. Só posso fazer isso porque ela é uma função par. Eu tinha que saber isso. Olha só, cheguei na resposta. Mais 1 menos 6. Porque o resto cortou. Meu f de menos 1 é igual a menos 5. E a resposta, que é o gabarito da questão, está aqui na letra E. Então, como eu falei, achei uma questão bem interessante. Ela trabalha um pouco a questão de substituir valor. Trabalha a gente aceitar que às vezes a gente tem que isolar uma variável, mesmo que não chegue no resultado, mas pensando numa substituição futura. E finalmente ela trabalhou o conceito de função par. Sem isso, eu não poderia ter cortado e não conseguiria chegar aqui na resposta da questão. Fechamos então o gabarito, letra E. Exemplo 2, esse caiu no concurso Petrobras de 2012. Ele deu uma função dada por várias regras. F de x é 2x menos p se x menor ou igual a 1, mx menos 1 se 1 menor que x menor que 6, e 7x mais 4 sobre 2 se x maior ou igual a 6. Se essa função é uma função contínua de domínio real, então m menos p é igual a... Gente, eu coloquei isso aqui propositalmente porque o material já estava um pouco extenso, então eu não quis parar para explicar o que era uma função contínua. Então, na verdade, sem esse conhecimento, vocês nem resolveriam. Então, eu vou usar o exemplo para poder explicar o que é continuidade. Bom, quando nós temos uma função qualquer, né, ela vai ser contínua se ela não tiver uma quebra. Ou seja, se eu desenhar o gráfico da função e ela tem mais de um trecho, por exemplo, ela faz isso aqui, só que aí ela pode mudar de regra. É o que acontece aqui, ela tem 3 regras diferentes. Pode acontecer dela ter uma quebra. Essa quebra faz com que ela não seja contínua. Agora, mesmo ela sendo dada por 2 regras, 3 ou mais, pode acontecer dela vir de uma forma e mudar a regra, virar uma reta, por exemplo. Pode ser que isso não represente necessariamente uma quebra. Né? Ela muda de regra, ela era uma curva, virou uma reta, mas ela fez uma ideia de que ela não parou. Né? Eu sempre explico continuidade para os meus alunos, dizendo que se você vem desenhando e você não tira o lápis ou a caneta, a tendência é que ela seja contínua. Isso verificando graficamente. Tá? Essa é a lógica, a ideia de continuidade. Então, o que tem que acontecer para que ela seja contínua? O mesmo valor onde ela troca de regra que estava na primeira função, tem que estar na segunda. Ou na terceira, quando for outro ponto, e assim por diante. E com isso eu vou conseguir resolver agora essa questão. Por quê? Porque eu tenho aqui algumas variáveis. Mas se eu sei que o resultado onde uma termina é igual ao que a outra começa, eu consigo montar algumas equações e a partir delas resolver essa questão. Mas em termos práticos, o que isso vai significar? Que se essa função é 2x menos p, quando x é menor ou igual a 1, e quando ela de 1 para frente ela é mx menos 1, que se o x for 1, elas deverão ser iguais. Só para o x igual a 1. Ou seja, se eu substituir o x por 1, que 2 vezes 1 menos p é igual a m vezes 1 menos 1. Ou seja, que 2 menos p é igual a m menos 1. Só que isso não me ajudou tanto, quer dizer, não resolveu. Por quê? Porque, na verdade, ele queria que eu chegasse nos valores. Na verdade, até daria para tentar fazer por aqui, mas eu vou mostrar que não deu certo aqui, eu tenho uma outra opção. Essa aqui vai me ajudar depois, tá?
Pensar então da segunda para a terceira. Mesma história, mx menos 1 se 1x estiver entre 1 e 6. A partir do 6, ela muda para essa outra regra, 7x mais 4 sobre 2. Então, quando o x for 6, elas têm que ser iguais. Ou seja, esse 7x mais 4 sobre 2 tem que ser igual a mx menos 1. E essa sim vai me permitir agora chegar na resposta, tá? Então ficou mx menos 1 igual a 7x mais 4 sobre 2, porque nós temos aqui que o x é 6. Então vou substituir. Ficou m vezes 6 menos 1 é igual a 7 vezes 6 mais 4 sobre 2. m vezes 6 é 6m. Aqui, 6 vezes 7 dá 42, mais 4 sobre 2. Então, por enquanto, eu tenho que 6m menos 1 vai dar 42 mais 4, 46, dividido por 2. Estou resolvendo a equação, tá? Como eu falei, eu não parei um item específico, mas eu estou explicando bem detalhadamente. Eu vou isolar o meu m. Então, olha só, 46 sobre 2 dá 23. Agora, esse 1 que estava subtraindo do lado esquerdo, ele vai somando para o outro lado. E o 6 que está multiplicando, ele vai dividindo para o outro lado. Então, cheguei que o m é 24 dividido por 6, que dá 4. Ótimo, se eu sei que o m é 4, agora eu volto na primeira e substituo o m por 4 e encontro o p. Então, vou ter que 2 menos p é igual a 4 menos 1. Que 2 menos p é igual a 3. Esse 2 que está somando passa subtraindo para o outro lado. Então, cheguei que menos p é igual a 1. Mas eu não quero menos p. Então, posso multiplicar por menos 1. Inverter os dois lados. Então, p é igual a menos 1. Beleza. Tem o m e tem o p. Ele quer o resultado de m menos p. Então, m menos p é 4 menos o menos 1. Cuidado com esse jogo de sinal, tá? Ou seja, o m menos p será 4 menos vezes menos dá mais, 4 mais 1. m menos p será igual a 5. E agora eu tenho o gabarito da questão. m menos p igual a 5, eu vou encontrar na letra C. Então, gente, só para vocês entenderem bem. Quando for dada uma função com várias regras, em geral, onde uma termina, a outra começa. Mas olha só, uma é menor ou igual e a outra é só menor. Por que eu não podia ter menor ou igual aqui? Porque o mesmo resultado de x, o mesmo valor de x, não poderia ter duas regras diferentes, senão não seria função. Então, se um é menor ou igual, o outro é menor. E é menor que 6, o outro é maior ou igual. Então, até aí tudo bem. Agora, isso não garante que ela seja contínua. Ela só será contínua se o ponto final da primeira coincidir com o que seria o ponto inicial da segunda. Por que eu falo seria? Porque um é maior ou igual, o outro é só maior. Tá? Mas dá para saber se aquele valor substituído geraria o mesmo resultado. Quando isso for verdade, ela é contínua. Eu tinha que saber disso para resolver essa questão. Eu não tinha explicado ainda, por isso que eu falei. Essa daqui eu usei o exemplo para falar um pouquinho sobre essa lógica de continuidade e para vocês entenderem que tem funções que podem ser dadas por regras diferentes, desde que essas regras estejam em trechos diferentes. Nem todas serão contínuas, mas se eu garantir que onde uma termina, a outra começa, aí sim eu estou garantindo que há uma continuidade para essa função. Mais uma vez, essa aula realmente é uma das mais extensas, tem bastante conteúdo, então ela não se encerra nesse vídeo. Nós teremos mais uma parte para poder falar sobre o tópico final, que seria funções polinomiais.